Ele só queria proteger a irmã e salvar as terras da família. Mas acabou forçado a um casamento cruel, onde fingir ser um monstro era a única forma de salvar uma inocente. Se gosta de histórias como esta, não deixe de se subscrever a este canal. Publicamos todos os dias, continuando. O vento carregava o cheiro de terra molhada quando Lucas Mendonça voltou para casa naquela tarde de março. Aos 34 anos, carregava no corpo as marcas de uma guerra que muitos preferiam esquecer. A cicatriz que cortava o lado esquerdo do rosto não era a única lembrança dos 2 anos a servir em missões de paz no estrangeiro. Havia também o joelho que doía nos dias frios, a insônia que o visitava sem aviso e o silêncio que aprendera a valorizar como um bem precioso. A herdade Santa Rosa, herança deixada pelos pais, estendia-se por 60 hectares de terra vermelha no interior do Alentejo. Não era grande coisa se comparada às propriedades vizinhas, mas era o suficiente para plantar milho, criar algumas cabeças de gado e manter viva a memória de quem ele costumava ser antes da guerra. Lucas trabalhava a terra com as próprias mãos, acordava antes de o sol nascer e dormia cansado o suficiente para que os pesadelos não o atormentassem tanto. Marina, a sua irmã de 22 anos, era o único motivo pelo qual ele ainda conseguia sorrir. Ela tinha interrompido a faculdade de veterinária para cuidar da propriedade quando soube que ele voltaria ferido. Tinha os mesmos olhos castanhos do pai e a teimosia da mãe, além de uma capacidade impressionante de fazer Lucas rir, mesmo nos dias mais difíceis. Naquela tarde, Marina esperava-o na varanda com uma expressão preocupada que ele conhecia bem. Segurava uma carta nas mãos e mordia o lábio inferior, como sempre fazia quando estava nervosa. O que foi desta vez? Conta da luz atrasada? Lucas tirou o chapéu e limpou o suor da testa com a manga da camisa. Pior. Marina estendeu o envelope. Chegou hoje de manhã, é de um escritório de advocacia de Évora. Lucas abriu o documento com os dedos ainda sujos de terra. À medida que lia, sentia o sangue gelar nas veias. Era uma notificação judicial. Segundo o papel timbrado, o seu pai havia deixado uma dívida de 200 mil euros com um certo Valdemar Carvalho Santos, conhecido na região como um dos maiores latifundiários do interior do Alentejo. A garantia da dívida seria parte da herdade Santa Rosa, especificamente os 20 hectares que margeavam o rio Tijuco. Isso não faz sentido. Lucas releu o documento 3 vezes. O pai nunca me contou sobre nenhuma dívida. E 200 mil euros? De onde ele tiraria essa quantia? Marina aproximou-se a ler por cima do ombro dele. A data aqui diz que o empréstimo foi feito 6 meses antes do acidente. Lembra-se de como o pai estava estranho naquela época? Saía sozinho, voltava tarde, não queria conversar sobre os planos da herdade. Lucas lembrava. Nos últimos meses de vida, José Mendonça tinha se tornado mais reservado, quase secreto. Quando morreu no acidente de caminhão junto com a esposa, levou consigo muitos silêncios que agora ganhavam forma de pesadelo. Vou procurar os advogados amanhã, disse Lucas, dobrando o papel. Há alguma coisa errada em tudo isto. O pai pode ter tido seus defeitos, mas nunca faria algo que colocasse a herdade em risco. 3 dias depois, Lucas dirigia pela estrada de terra que levava à sede da Herdade Boa Esperança, propriedade de Valdemar Santos. O encontro havia sido agendado pelo advogado como uma tentativa de acordo amigável. Lucas não esperava a amizade de um homem que queria tomar parte das suas terras, mas precisava entender o que tinha acontecido. A casa-sede da Boa Esperança impressionava pelo tamanho e ostentação. Era uma construção moderna de 2 andares, com fachada de pedra e jardins impecáveis. O contraste com a simplicidade da Santa Rosa era gritante. Lucas foi recebido por um empregado uniformizado que o conduziu até um escritório suntuoso, com estantes de livros de couro e móveis de madeira nobre. Valdemar Santos não se levantou quando Lucas entrou. Estava sentado atrás de uma mesa enorme a folhear papéis com ar de quem tem todo o tempo do mundo. Aos 50 e poucos anos, era um homem robusto de cabelos grisalhos penteados para trás e olhos pequenos que brilhavam com astúcia.
Usava uma camisa branca impecável e suspensórios, como se quisesse parecer um patriarca saído de um filme antigo. Senhor Mendonça, Valdemar finalmente ergueu os olhos. Sente-se. Imagino que esteja aqui para resolver esta situação desagradável da dívida do seu pai. Lucas sentou-se na poltrona em frente à mesa, mantendo as costas direitas. Os anos de serviço militar tinham-no ensinado a não demonstrar intimidação. Vim aqui para entender esta dívida. O meu pai nunca me falou sobre nenhum empréstimo. Homens de palavra como José Mendonça às vezes envergonham-se de pedir ajuda. Valdemar abriu uma pasta e retirou documentos. O seu pai estava a passar por dificuldades financeiras. A seca do ano transato prejudicou muito a colheita, e ele precisou de dinheiro para manter a herdade funcionando. Os papéis pareciam legítimos. Havia uma nota promissória assinada com a caligrafia que Lucas reconheceu como sendo a do pai, além de contratos e comprovativos de transferência bancária. Tudo muito bem organizado e aparentemente legal. 200 mil euros é muito dinheiro, disse Lucas examinando os documentos. O seu pai teve gastos inesperados, sementes importadas, equipamentos novos, reforma do armazém. Valdemar juntou as pontas dos dedos. Infelizmente, ele morreu antes de conseguir saldar a dívida. Agora, a responsabilidade é sua. E se eu não conseguir pagar? A garantia foi claramente estabelecida. Os 20 hectares da margem do rio passariam para mim. Valdemar recostou-se na cadeira. Mas sou um homem razoável, Sr. Mendonça. Não tenho interesse em destruir famílias. Posso oferecer uma alternativa. Lucas sentiu um arrepio de alerta. Que alternativa? Tenho uma sobrinha. Camila é uma rapariga de boa família, educada, com 25 anos. Está na idade de casar, mas tem sido difícil encontrar alguém adequado. Valdemar sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Se casasse com ela, eu consideraria a dívida saldada. Seria uma união benéfica para ambas as famílias. A proposta atingiu Lucas como um soco no estômago. Está a falar a sério? Completamente. Camila herdará uma boa quantia quando eu morrer. Ganharia uma esposa de boa educação e eu ganharia um sobrinho capaz de cuidar dos meus negócios no futuro. Valdemar levantou-se e caminhou até a janela. É claro que isso exigiria certas mudanças no seu estilo de vida. Camila foi criada com padrões rígidos. Precisaria de um marido que soubesse comandar, que a mantivesse na linha. Mantivesse na linha? Mulheres como ela precisam de pulso firme. Foram criadas para servir, para obedecer. Se demonstrar fraqueza, ela pode tornar-se um problema. Valdemar virou-se para encará-lo. Imagino que a guerra o tenha ensinado sobre disciplina e comando. Lucas sentiu náusea. O homem estava a falar da sua sobrinha como se fosse uma propriedade a ser controlada. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas não muito tempo. A justiça não espera. E os seus 20 hectares são exatamente o que preciso para um projeto que tenho em mente. Valdemar voltou para trás da mesa. Dou-lhe uma semana para decidir. Casamento ou execução da dívida. Lucas saiu da Boa Esperança com a mente em turbilhão. Durante todo o caminho de volta, tentou encontrar alternativas. Não tinha 200 mil euros, nem como consegui-los em uma semana. Os 20 hectares da margem do rio eram justamente os mais férteis da propriedade, onde ficavam os pastos mais verdejantes e o açude que abastecia toda a herdade. Chegou à casa ao final da tarde e encontrou Marina a preparar o jantar, na cozinha. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e a expressão dele deve ter sido eloquente o suficiente. Posso ver no seu rosto que as notícias não são boas. Lucas sentou-se à mesa e contou tudo. Falou sobre os documentos, sobre a dívida, sobre a proposta de casamento. Marina ouviu-o em silêncio, a mexer distraidamente a comida na panela. Este homem é um monstro, ela disse quando ele terminou. Está a querer forçá-lo a casar com a sobrinha para ter controle sobre a nossa herdade. Eu sei, mas qual é a alternativa? Se perdermos os 20 hectares da beira, do rio a herdade não sobrevive. É de lá que vem toda a nossa água. Marina sentou-se à frente dele e pegou-lhe nas mãos.
Lucas, você passou por uma guerra, voltou para casa para ter paz. Não pode submeter-se a isso. E deixá-lo sem nada? Esta herdade é tudo o que nos restou da família. Preferível ter uma herdade menor que ver você infeliz pelo resto da vida. Lucas apertou as mãos da irmã. Pode ser que não seja assim tão mal. A rapariga é vítima dele tanto quanto nós. Talvez possamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Marina olhou-o, com tristeza. Não deveria ter de sacrificar a sua vida por causa dos erros do pai. Talvez não sejam erros. Talvez o pai tivesse um bom motivo para fazer esse empréstimo. De qualquer forma, a dívida existe agora. Naquela noite, Lucas ficou acordado a olhar para o teto do quarto. Pensou na guerra, nos companheiros que tinha perdido, nas decisões difíceis que tivera de tomar quando a vida de outros dependia da sua capacidade de comando. Esta era mais uma batalha, apenas num campo diferente. Na manhã seguinte, ligou para o escritório de advocacia de Valdemar Santos. Aceito a proposta, disse quando o próprio Valdemar atendeu ao telefone. Excelente decisão, genro. O casamento será daqui a 2 semanas. Providenciarei tudo. Quero conhecer a sua sobrinha antes. É claro, Camila virá almoçar cá amanhã. Está convidado. Depois de desligar, Lucas ficou parado na varanda, a olhar para a terra que tinha custado a liberdade dele. Marina aproximou-se e pôs a mão no seu ombro. Ainda dá tempo de mudar de ideia. Não dá, não. Lucas suspirou fundo. Mas prometo uma coisa, Mari. Vou encontrar uma maneira de fazer este homem pagar pelo que nos está a fazer. O almoço na boa. Esperança foi uma encenação dolorosa. Camila Santos era uma jovem bonita, de estatura média, cabelos castanhos presos num coque impecável e olhos verdes que raramente encontravam os dele. Usava um vestido azul marinho de mangas compridas, apesar do calor, e falava apenas quando questionada diretamente por Valdemar. Durante toda a refeição, ela manteve os olhos baixos, respondia com monossílabos e parecia estar em constante estado de alerta. Quando Valdemar anunciou o noivado, ela apenas assentiu com a cabeça, sem demonstrar qualquer emoção. Camila foi muito bem educada, disse Valdemar, como se ela não estivesse presente. Sabe cozinhar, cuidar de uma casa, bordar. Será uma esposa exemplar se souber tratá-la adequadamente. Lucas observou a reação dela a estas palavras. Viu os músculos do pescoço contraírem-se levemente, as mãos fecharem-se sobre o guardanapo. Ela estava aterrorizada, mas tentava esconder. Gostaria de conversar com a senhorita Camila a sós, se possível, disse Lucas. Valdemar hesitou por um momento, depois assentiu. Claro, vão para o jardim, mas não demorem muito. No jardim, longe dos ouvidos de Valdemar, Lucas tentou estabelecer algum tipo de comunicação com a sua futura esposa. Imagino que isto seja tão difícil para si quanto é para mim, começou ele. Camila levantou os olhos pela primeira vez, e Lucas viu medo ali, medo genuíno. O meu tio disse que o senhor é um homem severo, que sabe manter uma casa em ordem. A voz dela era quase um sussurro. Camila, eu... Por favor. Ela interrompeu-o, a olhar rapidamente para a casa. Não me faça falar mais do que devo. Ele não gosta quando falo demais. Lucas sentiu a raiva crescer no peito. Que tipo de prisão era a vida daquela rapariga? Tem alguma coisa que gostaria de me dizer? Alguma coisa que quer saber sobre mim? Ela olhou-o novamente e desta vez Lucas viu não apenas medo, mas também uma faísca de algo mais. Curiosidade, talvez, ou esperança. O senhor realmente participou numa guerra? Sim, 2 missões de paz, na verdade, no Haiti e na República Democrática do Congo. Deve ter visto coisas terríveis. Vi, mas também vi pessoas a encontrar coragem quando achavam que não tinham mais. Camila pareceu refletir sobre estas palavras. Às vezes a coragem é a única coisa que nos resta, não é? Antes que Lucas pudesse responder, Valdemar apareceu à porta do jardim. Já conversaram o suficiente. Camila, vá para o seu quarto. Lucas, preciso falar consigo sobre os arranjos do casamento. Camila obedeceu imediatamente, mas quando passou por Lucas, ouviu-a sussurrar rapidamente.
O tabelião Joaquim Ferreira. Procure-o. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão. Lucas tentou investigar o tal tabelião Joaquim Ferreira, mas o homem parecia ter desaparecido da cidade. Ninguém sabia onde encontrá-lo, e os funcionários do cartório diziam que ele tinha tirado férias prolongadas. Marina ajudou nos preparativos do casamento de má vontade. Ela tinha tomado antipatia imediata por Camila, achando que a rapariga era conivente com os planos do tio. Ela nem sequer tenta opor-se ao casamento, reclamou Marina enquanto arrumavam a casa, para receber a nova moradora. Se fosse eu, teria fugido há muito tempo. As pessoas reagem de formas diferentes ao medo, disse Lucas, e ela está claramente apavorada. Apavorada ou não, vai transformar a nossa vida num inferno. Lucas não respondeu. Ele mesmo não sabia o que esperar do casamento. A única coisa que sabia era que precisava proteger Marina e a herdade, e se isso significava casar-se com uma desconhecida, então era o que faria. O casamento foi uma cerimônia pequena e tensa, na igreja de São Francisco. Valdemar convidou alguns agricultores importantes da região, mais para mostrar o seu poder do que para celebrar a união. Camila usava um vestido branco simples e carregava um ramo de rosas brancas que tremiam nas suas mãos. Durante a cerimônia, Lucas observou o rosto dela. Camila recitou os votos com voz firme, mas ele podia ver lágrimas contidas nos seus olhos. Quando chegou o momento do beijo, ela fechou os olhos com tanta força que Lucas sentiu pena. O beijo foi rápido e casto, mais uma formalidade do que um momento romântico. A festa aconteceu na Herdade Boa Esperança. Valdemar fez questão de se mostrar como o patriarca generoso, oferecendo discursos sobre união de famílias e tradições. Lucas bebeu mais do que devia, a tentar adormecer a sensação de que estava a atrair todos os seus princípios. Ao final da noite, quando finalmente chegaram à Herdade Santa Rosa, Camila carregava apenas uma mala pequena. Marina retirou-se para o quarto dela sem dizer boa noite, deixando clara a sua desaprovação. Lucas mostrou o quarto principal a Camila. Era o antigo quarto dos pais dele, que ele tinha reformado à pressa para acomodar a esposa. Este será o seu quarto, disse ele. O nosso quarto, corrigiu ela baixinho. Lucas virou-se para encará-la. Camila, preciso que saiba de uma coisa. Este casamento não é real para mim. É apenas um acordo comercial para salvar a minha herdade. Pode ficar tranquila que eu nunca vou... Não diga isso. A voz dela estava carregada de uma dor que ele não esperava. Por favor, não torne isso mais humilhante do que já é. Lucas ficou em silêncio, a observá-la. Camila tinha se sentado na beira da cama e olhava para as próprias mãos. Tem ideia do que o seu tio espera que aconteça aqui? Perguntou ele. Ele espera que me domine completamente, que me transforme numa esposa submissa e aterrorizada. Camila levantou os olhos. Ele acha que assim eu nunca vou questionar os negócios dele ou interferir nos seus planos. E é isso que quer? Ser dominada? Eu quero sobreviver. E se isso significa fingir que sou uma esposa aterrorizada, então é isso que vou fazer. Lucas sentiu uma admiração inesperada por aquela mulher. Ela tinha mais coragem do que aparentava. Então vamos fingir, disse ele. Mas apenas quando houver outras pessoas por perto. Quando estivermos sozinhos, seremos apenas 2 pessoas a tentar sobreviver a uma situação impossível. Camila olhou-o com algo parecido com gratidão. Faria isso por mim? Faria por nós os 2. E assim começou o estranho casamento de Lucas e Camila Mendonça, construído sobre mentiras, medo e uma necessidade mútua de proteção que nenhum dos 2 ainda compreendia completamente. A primeira noite de casada foi a mais longa da vida de Camila. Depois que Lucas saiu do quarto para que ela pudesse trocar-se, ficou parada diante do espelho, a observar o seu reflexo com o camisão branco que Valdemar tinha mandado comprar especialmente para a ocasião. O tecido fino e as rendas delicadas não conseguiam disfarçar o facto de que aquela peça tinha sido escolhida por um homem que via mulheres como objetos decorativos. Lucas voltou ao quarto 1 hora depois, quando ela já estava deitada na cama, encolhida contra a cabeceira.
Ele tinha trocado o fato por umas calças de ganga e uma t-shirt, mas mesmo assim parecia tenso e desconfortável. Camila, sobre o que conversamos mais cedo, começou ele, mas foi interrompido por passos pesados no corredor. Alguém vem aí, sussurrou ela, reconhecendo imediatamente o som das botas de couro que o seu tio sempre usava. Lucas entendeu na mesma hora. Valdemar tinha vindo verificar se o casamento estava a ser consumado adequadamente. Era exatamente o tipo de controlo doentio que ele exercia sobre todos os aspectos da vida de Camila. Confie em mim, murmurou Lucas, e então a sua expressão mudou completamente. Quando Valdemar bateu à porta, Lucas respondeu com voz áspera. O que foi? Só vim desejar boa noite aos recém-casados, disse Valdemar do lado de fora. Lucas foi até a porta e abriu-a apenas uma fresta, bloqueando a visão do interior do quarto com o seu corpo. Estamos ocupados. É claro que estão. Valdemar sorriu com malícia. Espero que esteja a tratar a minha sobrinha como ela merece, genro. Ela vai aprender qual é o lugar dela. A frieza na voz de Lucas fez Camila estremecer, mesmo sabendo que era encenação. Agora, se me der licença... Claro, claro. Só quero lembrar-lhe de que Camila precisa de pulso firme. Não seja muito gentil com ela, ou vai acabar a criar vícios. Lucas fechou a porta sem responder e encostou as costas nela, a respirar fundo. Camila observava-o com os olhos arregalados. Ele vai voltar amanhã de manhã, sussurrou ela. Vai querer ver provas. Lucas passou as mãos pelo cabelo, claramente perturbado. Que tipo de provas? Lençóis manchados de sangue. É assim que ele sempre fez com as outras. Outras? As minhas primas. Ele arranjou casamentos para todas elas. Sempre verificava no dia seguinte se os maridos tinham cumprido as suas obrigações. A náusea que Lucas sentia desde o almoço intensificou-se. Camila, eu jamais a vou forçar a fazer qualquer coisa. Vamos encontrar outra maneira de... Eu sei. Ela levantou-se da cama e foi até a penteadeira, onde guardava algumas coisas pessoais. Por isso, vou ajudá-lo a proteger-nos. Ela abriu uma pequena caixa de costura e retirou uma agulha. Antes que Lucas pudesse protestar, furou a própria palma da mão esquerda. Camila, não! É só um furinho. Ela deixou algumas gotas de sangue cair sobre os lençóis. Pronto, agora temos a nossa prova. Lucas ficou a olhar para ela com uma mistura de admiração e horror. Já teve de fazer isso antes? Não, mas vi as minhas primas a passar por isso. Camila limpou o sangue da mão com um lenço. A diferença é que elas não tiveram escolha de verdade. Naquela noite, dormiram em lados opostos da cama, com uma barreira de almofadas entre eles. Camila ficou acordada a maior parte do tempo, a ouvir a respiração irregular de Lucas e a perguntar-se se tinha tomado a decisão certa ao confiar nele. Na manhã seguinte, Valdemar apareceu cedo, como ela tinha previsto. Lucas recebeu-o na cozinha, onde Marina preparava café com cara de poucos amigos. Bom dia, genro. Como foi a primeira noite de casado? Produtiva, respondeu Lucas, servindo-se de café como se a presença do sogro fosse perfeitamente normal. Ótimo. E onde está a minha sobrinha? Ainda no quarto. Está indisposta. Valdemar sorriu com satisfação. Compreensível. Raparigas bem-educadas às vezes ficam um pouco abaladas na primeira vez, mas ela vai habituar-se. Certamente vai. A voz de Lucas estava carregada de uma frieza que fez Marina olhar para ele com espanto. Posso dar uma vista de olhos no quarto, só para ter a certeza de que tudo correu como deveria. Lucas hesitou por um segundo, mas então assentiu. Claro, mas seja discreto. Ela está envergonhada. Os dois homens subiram as escadas e Marina seguiu-os, claramente preocupada com o comportamento estranho do irmão. Valdemar entrou no quarto onde Camila fingia dormir, com os cabelos espalhados pela almofada e o rosto virado para a parede. Valdemar examinou os lençóis com atenção, notando as manchas de sangue. Assentiu com aprovação. Muito bem, genro. Vejo que não perdeu tempo com delicadezas desnecessárias.
Camila precisava entender desde o primeiro dia qual seria o papel dela neste casamento, disse Lucas. E a sua voz soou tão convincente que até Camila encolheu-se um pouco mais na cama. Depois que Valdemar saiu, Marina explodiu. Que diabos foi aquilo, Lucas? Você estava a falar da sua esposa como se ela fosse um animal. Marina, por favor, não me venha com por favor. Transformou-se num monstro da noite para o dia. Lucas tentou explicar, mas Marina não quis ouvir. Saiu a bater a porta e passou o resto do dia a evitar tanto o irmão quanto a cunhada. As semanas seguintes estabeleceram um padrão doloroso. À frente de Marina e de qualquer pessoa que os visitasse, Lucas tratava Camila com frieza calculada. Dava ordens ásperas, criticava a comida que ela preparava, exigia que ela mantivesse a casa impecável. Camila, por sua vez, encenava o papel da esposa submissa com perfeição. Baixava a cabeça quando ele falava, respondia com "sim, senhor" a todas as suas ordens e parecia estar constantemente nervosa. A performance era tão convincente que até Marina começou a acreditar que Lucas tinha se tornado o tipo de homem que ela desprezava. Parou de conversar com ele durante as refeições e tratava Camila com uma frieza que deixava a situação ainda mais tensa. Mas quando a noite chegava e todos se recolhiam aos seus quartos, a verdade emergia em sussurros cuidadosos. "Como aguenta isso?" perguntou Lucas numa dessas noites, enquanto os dois se preparavam para dormir em lados opostos da cama que tinham aprendido a partilhar platonicamente. "Tive muito treino", respondeu Camila, a escovar os cabelos com movimentos mecânicos. "O meu tio preparou-me a vida inteira para ser a esposa perfeita de algum homem poderoso. Isso não é vida, é prisão. É sobrevivência." Ela virou-se para encará-lo. "Lucas, posso perguntar-lhe uma coisa?" "Claro. Na guerra, já teve de fazer coisas que odiava para proteger pessoas que amava?" A pergunta atingiu Lucas em cheio. "Muitas vezes." "Então entende. Às vezes, a única forma de manter quem amamos em segurança é sacrificar um pouco de quem somos." "E quem ama que está a tentar proteger?" Camila hesitou. "Há outras raparigas na família, primas mais novas. Se eu não der certo como esposa, se o meu tio achar que sou uma má influência, ele pode decidir que precisa ser mais rigoroso com elas." Lucas sentiu uma onda de respeito por aquela mulher. Ela tinha mais coragem do que aparentava. "Camila, tem alguma coisa que queria contar-me sobre o seu tio? Sobre os negócios dele? No dia do nosso primeiro encontro, mencionou o tabelião Joaquim Ferreira." O rosto dela fechou-se imediatamente. "Não posso falar sobre isso." "Por que não?" "Porque algumas conversas são perigosas demais, mesmo cá." Lucas não insistiu, mas ficou intrigado. Havia segredos por trás daquele casamento forçado. Segredos que Camila conhecia, mas não ousava partilhar. A primeira rachadura na fachada que eles tinham construído aconteceu 3 semanas após o casamento. Lucas estava a consertar uma cerca quando viu Camila no jardim a regar as flores que Marina tinha plantado antes do casamento. Ela usava um vestido amarelo simples e tinha soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves pelos ombros. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela parecia relaxada. Cantarolava baixinho enquanto trabalhava, e havia um sorriso pequeno, mas genuíno nos seus lábios. Lucas parou o que estava a fazer para observá-la, sentindo algo estranho no peito. Camila deve ter sentido que estava a ser observada, porque virou-se e encontrou o olhar dele. Por um momento, os dois encararam-se através do jardim, sem máscaras, sem encenação. Era apenas um homem a olhar para uma mulher bonita numa tarde de sol. O momento foi interrompido pela chegada de Marina, que vinha da cidade com compras. Imediatamente, Camila abaixou a cabeça e Lucas voltou ao trabalho, mas algo tinha mudado entre eles. Naquela noite, quando estavam a preparar-se para dormir, Lucas quebrou o silêncio. "Tem uma voz bonita." "Como?" "Quando estava no jardim hoje, estava a cantar. Tem uma voz bonita." Camila corou levemente. "A minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Algumas músicas ficaram na memória." "Ela morreu quando era nova?"
Quando eu tinha 10 anos. Cancro. Camila sentou-se na beira da cama. Depois disso, fui morar com o meu tio. Ele disse que tinha de me educar adequadamente para que eu não envergonhasse a família. Como era a sua mãe? Diferente dele. Ela ria muito, gostava de dançar. Dizia que a vida era curta demais para não encontrarmos momentos de alegria. Camila sorriu tristemente. Acho que foi por isso que o meu tio achou que ela era uma má influência. E o seu pai? Morreu num acidente quando eu tinha 5 anos, não me lembro muito dele. Lucas sentou-se na poltrona perto da janela, posição que tinha adotado nas últimas semanas para manter distância respeitosa da cama. Sinto muito. Perder os pais cedo é... Também perdeu os seus. Sim, acidente de carro, há 3 anos, mas eu já era adulto, já tinha vivido a minha vida. Perdeu a infância. Camila ficou em silêncio por um momento. Às vezes penso em como teria sido diferente se eles estivessem vivos, se eu teria tido escolhas. Ainda pode ter escolhas, Camila. Pode. Ela olhou-o com uma expressão que misturava esperança e ceticismo. Porque daqui de onde estou sentada, parece que as únicas escolhas que tenho são diferentes formas de obedecer. Nem sempre vai ser assim. Como pode ter a certeza? Lucas não conseguiu responder, porque não tinha a certeza de nada, mas naquela noite, pela primeira vez, dormiu a pensar em Camila, não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa com sonhos e medos próprios. A transformação foi gradual. Durante o dia, continuavam com a encenação. Lucas dava ordens, Camila obedecia, e Marina observava-os com crescente desgosto. Mas à noite, planeavam estratégias para expor Valdemar. Lucas começou a fazer perguntas discretas na cidade, conversou com agricultores vizinhos sobre problemas com água, com funcionários da Câmara Municipal sobre licenças de construção, com antigos amigos do pai sobre empréstimos que José Mendonça poderia ter feito. Camila, por sua vez, aproveitava as suas raras visitas à família para observar e escutar. Durante um almoço na casa de Valdemar, conseguiu ver mapas espalhados no escritório dele quando foi buscar um copo de água. Memorizou o que pôde e desenhou tudo para Lucas assim que chegou à casa. "Olha isso", disse ela numa noite, a mostrar o esboço que tinha feito. "A barragem não está apenas na propriedade dele. Ela estende-se para terras públicas também. Isso é completamente ilegal", disse Lucas a estudar o desenho. "Se conseguirmos provar que ele está a construir em terras públicas, podemos denunciá-lo ao Ministério Público. Mas precisamos de provas físicas, fotografias, documentos." Foi então que Lucas teve uma ideia. "Camila disse que Joaquim Ferreira tem família?" "Tem. Esposa e 2 filhos pequenos. Um homem com família pode estar a ser chantageado tanto quanto comprado. Se conseguirmos oferecer proteção a ele..." "Quer ir até Trás-os-Montes procurar por ele?" "Não, seria muito arriscado, mas posso mandar alguém." Lucas pensou no sargento Ribeiro, um antigo companheiro do exército que agora trabalhava como investigador particular em Lisboa. Se alguém poderia encontrar Joaquim Ferreira e convencê-lo a falar, seria ele. Mas antes que pudessem colocar o plano em prática, Valdemar fez uma jogada que nenhum dos dois esperava. Era uma quinta-feira de manhã, quando Marina voltou da cidade completamente transtornada. Lucas estava no estábulo quando ela chegou a correr, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Lucas, Lucas, preciso de falar consigo." "Mari, o que aconteceu?" "É sobre Camila, sobre o casamento de vocês. Eu fiz uma asneira." O sangue de Lucas gelou. "Que tipo de asneira?" "Eu fui falar com o Valdemar. Contei-lhe sobre as coisas estranhas que tenho visto." "Que coisas estranhas?" "Os sussurros durante a noite. Você e ela a conversar baixinho no quarto. A maneira como se olham às vezes quando acham que ninguém está a ver." Marina soluçou. Achei que ele precisava de saber que estava a ser muito mole com ela, que ela estava a aproveitar-se. Lucas sentiu como se o mundo estivesse a desabar. "Marina, o que exatamente disse para ele?" "Falei sobre os papéis que esconde na gaveta. Sobre como vocês param de conversar quando eu entro no cômodo. Sobre um mapa que o via desenhar." Marina agarrou-o pelo braço.
Lucas, ele ficou muito estranho quando mencionei o mapa. Os olhos dele mudaram completamente. Naquele momento, Camila saiu da cozinha, e uma só olhada no rosto de Lucas foi suficiente para que ela entendesse que algo terrível tinha acontecido. "O que foi?" perguntou ela. Marina contou ao seu tio sobre as nossas conversas e sobre o mapa. O rosto de Camila empalideceu. "Lucas, temos de sair daqui, agora." "Por quê? O que pode acontecer?" "Não entende. Se o meu tio suspeita que descobrimos sobre a nascente, ele não vai esperar para agir. Ele..." O som de carros a aproximar-se interrompeu a conversa. Pela janela, Lucas viu 3 picapes pretas a subir a estrada de acesso à herdade. "Tarde demais", sussurrou Camila. Valdemar desceu do primeiro carro, acompanhado de 6 homens. Lucas reconheceu alguns deles como capangas conhecidos na região, homens que resolviam problemas para quem pagasse bem. "Bom dia, genro", gritou Valdemar, a caminhar em direção à casa com a arrogância de quem sabia estar no controle total da situação. "Vim fazer uma visita à família." Lucas empurrou Marina e Camila para trás de si. "Entrem em casa, agora." "Não, Lucas", disse Camila. "Se eles nos separarem, vai ser pior." Valdemar aproximou-se, a sorrir de uma forma que não lhe chegava nem perto dos olhos. Soube que andaram a ter conversas interessantes sobre mapas e nascentes. Que coincidência, não é? Justo quando preciso resolver alguns negócios na região. "Não sei do que está a falar", disse Lucas. "Claro que sabe. A minha querida cunhada Marina foi muito prestável ao contar-me sobre os seus hobbies cartográficos." Valdemar fez um sinal para os capangas, que começaram a espalhar-se ao redor da casa. "Agora, que tal me mostrarem esse mapa que andam a desenhar?" "Não temos nenhum mapa." Lucas, Valdemar abanou a cabeça com falsa tristeza. "Realmente acha que pode mentir para mim? Você, que mal consegue manter uma mulher na linha?" Um dos capangas agarrou Marina pelo braço, fazendo-a gritar de dor. Instantaneamente, Lucas deu um passo em direção ao homem, mas parou quando viu que outros 2 tinham apontado armas para Camila. "Eu não magoaria a minha cunhada", disse Valdemar com tom casual. "A menos que fosse absolutamente necessário. Marina é apenas uma jovem ingênua que não entende de negócios de adultos. Mas vocês, os 2, vocês sabem exatamente o que estão a fazer." "Deixe Marina fora disso", disse Lucas. "Ela não sabe de nada. Eu decido quem sabe de quê." Valdemar aproximou-se de Camila, que tremia visivelmente. "A minha querida sobrinha realmente achou que poderia enganar-me? Achou que eu não perceberia que estava a contar os meus segredos ao seu maridinho? Tio, eu não... Não minta para mim." O grito foi tão alto que até os capangas se sobressaltaram. "Você acha que sou idiota? Acha que não sei reconhecer traição quando a vejo?" Valdemar agarrou Camila pelo cabelo, puxando-lhe a cabeça para trás. "Sabe qual é a diferença entre si e as suas primas, querida? Elas sabiam ficar caladas. Sabiam qual era o lugar delas." Lucas deu um passo em frente, mas parou quando sentiu o cano de uma arma encostar nas suas costelas. "O mapa, genro. Agora. Ou a minha sobrinha vai descobrir o que acontece com raparigas que não sabem manter a boca fechada." Lucas olhou para Camila, que abanou a cabeça quase imperceptivelmente. Estava a dizer para ele não entregar o mapa, mesmo que isso significasse a sua morte. A coragem dela, mesmo naquele momento de terror absoluto, partiu o coração dele. Mas Marina estava a chorar, e havia armas apontadas para as 2 mulheres que mais amava no mundo. Lucas não podia arriscar as suas vidas. "Está na gaveta da cômoda no meu quarto", disse ele finalmente. Valdemar sorriu com triunfo. "Viu como pode ser simples quando todos cooperam?" Ele fez um sinal para 2 dos capangas que entraram em casa. Voltaram minutos depois com o mapa que Lucas tinha redesenhado, baseado na memória da nascente subterrânea. "Perfeito", disse Valdemar, a examinar o papel. "Exatamente o que eu precisava." "Agora deixe-nos em paz", disse Lucas. "Oh, meu querido genro, isso seria muito ingênuo da minha parte." Valdemar dobrou o mapa e guardou-o no bolso. "Sabem demais sobre os meus negócios. Não posso simplesmente ir embora e torcer para que mantenham a boca fechada.
O coração de Lucas disparou. O que quer? Primeiro, quero que venham comigo. Vamos fazer uma pequena viagem para conhecerem melhor os meus projetos de desenvolvimento regional. Valdemar sorriu friamente. E depois, bem, vamos ver como se comportam. 2 capangas agarraram Lucas pelos braços. Outros 2 fizeram o mesmo com Camila e Marina. Por favor, implorou Camila. A Marina não tem nada a ver com isso. Deixe-a ir. A Marina foi quem me contou sobre vocês. Querida, ela faz parte da história agora. Enquanto os empurravam para os carros, Lucas conseguiu sussurrar para Camila. Vamos sair desta. Prometo que vamos sair desta. Eu sei, sussurrou ela de volta. E quando sairmos, ele vai pagar por tudo o que fez. O que nenhum deles imaginava era que Marina, no seu desespero por consertar o erro que tinha cometido, tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. Antes de sair de casa naquela manhã para procurar Valdemar, ela tinha escrito uma longa carta a contar tudo o que sabia sobre a situação da família. A carta estava endereçada ao Sargento Ribeiro, o amigo de Lucas em Lisboa, junto com uma cópia de todos os documentos que ela tinha encontrado no quarto do irmão. A carta estava nos Correios, a caminho de Lisboa, no exato momento em que os 3 foram levados como prisioneiros para descobrirem até onde ia a crueldade de Valdemar Santos. A propriedade onde Valdemar os levou ficava a 2 horas de estrada da Herdade Santa Rosa, escondida no meio de uma área de matagal que parecia estender-se infinitamente em todas as direções. Era um local isolado, perfeito para quem quisesse manter pessoas longe de olhos curiosos. A casa era simples, mas funcional, cercada por uma cerca alta e portões de ferro que mais pareciam uma prisão do que uma herdade. Lucas, Camila e Marina foram empurrados para dentro de um armazém nos fundos da propriedade, onde Valdemar tinha improvisado uma espécie de cativeiro. Sintam-se em casa, disse ele, a trancar a porta pesada por fora. Vão ficar cá até eu decidir o que fazer convosco. O armazém era escuro, iluminado apenas por algumas frestas entre as tábuas de madeira. Havia 3 camas de campanha, um balde para necessidades fisiológicas e uma garrafa de água. As condições eram deliberadamente humilhantes, projetadas para quebrar a resistência deles. Marina desabou numa das camas, a soluçar descontroladamente. Lucas, perdoa-me. Eu não sabia. Não imaginava que seria assim. Lucas ajoelhou-se ao lado da irmã, segurando-lhe as mãos. Mari não podia saber, aquele homem é um monstro. Mas se eu não tivesse falado nada, ele teria descoberto de outra maneira, disse Camila, sentando-se na cama ao lado deles. Homens como o meu tio sempre descobrem. É assim que eles mantêm o poder. Marina olhou para Camila pela primeira vez em semanas, sem hostilidade. Eu pensei que era conivente com ele. Achei que tinha transformado o meu irmão num tirano. Era exatamente isso que ele queria que pensasse. Lucas nunca foi cruel comigo, Marina. Tudo era encenação para proteger todos nós. Encenação? Lucas explicou rapidamente sobre o casamento forçado, sobre a farsa que eles tinham mantido, sobre os verdadeiros planos de Valdemar. À medida que a verdade se revelava, Marina sentia uma mistura de alívio e horror. Estavam a proteger-me também, sussurrou ela. E eu estraguei tudo. Não estragou nada, disse Lucas firmemente. Foi usada por ele assim como todos nós. Mas agora ele tem o mapa. Ele sabe sobre a nascente. O mapa não vai adiantar muito sem os documentos oficiais, disse Camila. O meu tio ainda precisa de falsificar uma série de licenças ambientais para ter acesso legal à nascente. E isso pode dar-nos tempo para agir, concluiu Lucas. Durante os 3 dias seguintes, eles foram mantidos no armazém sob vigilância constante. Valdemar visitava-os 2 vezes por dia, sempre acompanhado de pelo menos 2 capangas. Durante essas visitas, ele oscilava entre ameaças veladas e um comportamento paternalmente condescendente, que era ainda mais perturbador do que a violência direta. Precisam entender que não sou o vilão desta história, disse ele numa dessas ocasiões. Sou um empreendedor visionário. Esta região precisa de desenvolvimento, precisa de alguém com capital e competência para modernizá-la. A roubar a água das pessoas? Perguntou Lucas. A gerir os recursos naturais de forma mais eficiente,
Vocês, pequenos agricultores, desperdiçam água, não sabem usar a terra adequadamente. Sob a minha administração, tudo seria mais produtivo. Para si, disse Camila. Valdemar olhou-a com desprezo. A minha querida sobrinha sempre foi ingênua demais para entender negócios. Por isso precisa de homens como o seu marido para pensar por si. Ela entende perfeitamente o que está a fazer, disse Lucas. E não... É negócio, é roubo. Cuidado com o tom, genro. Ainda dependem da minha benevolência para continuar a respirar. A ameaça era clara, mas também revelava algo importante. Valdemar ainda não tinha decidido o que fazer com eles. Isso significava que havia esperança. Na terceira noite, Camila acordou Lucas tocando-lhe levemente no braço. Marina dormia profundamente na cama do outro lado do armazém, exausta pelo estresse e desespero dos últimos dias. Preciso de lhe contar uma coisa, sussurrou Camila. Sobre os guardas. Lucas aproximou-se dela na escuridão. O que sobre eles? O mais novo, aquele que tem uma cicatriz no pescoço. Eu conheço-o. Como assim? Ele chama-se Benedito. Trabalhou na herdade do meu tio quando eu era adolescente. Era gentil comigo. Sempre me defendia quando os outros empregados faziam comentários maldosos. Camila hesitou. Ele tem uma filha pequena, diabetes juvenil. Precisa de insulina caríssima todos os meses. Acha que ele está a fazer isso por dinheiro? Tenho a certeza. Benedito não é um homem mau, é um pai desesperado. Lucas processou a informação. Acha que conseguiria convencê-lo a ajudar-nos? Talvez, se conseguisse falar com ele sozinha. A oportunidade surgiu no dia seguinte. Benedito estava de guarda quando Camila pediu para usar a casa de banho. Era uma necessidade humana básica, que até Valdemar não podia negar. Então ele fez um sinal para que Benedito a acompanhasse. A casa de banho ficava numa pequena construção separada, a cerca de 50 metros do armazém. Durante o trajeto, Camila caminhou devagar, dando tempo para observar os movimentos dos outros guardas. Benedito, disse ela quando chegaram à casa de banho. O homem sobressaltou-se. Como sabe o meu nome? Não se lembra de mim? Camila Santos. Eu tinha 15 anos quando você trabalhou na herdade do meu tio. O reconhecimento brilhou nos olhos dele. Menina Camila? Mas como? O que está a fazer cá? A ser mantida prisioneira pelo mesmo homem que está a servir. Benedito olhou em volta nervosamente. Não posso conversar consigo. O patrão vai matar-me se souber. E como está a sua filha, Benedito? A pequena Letícia ainda precisa de insulina? O rosto dele fechou-se. Como sabe sobre a minha filha? Porque eu lembro-me de si a falar dela com tanto amor. Você mostrava fotos dela para todos os funcionários da herdade. Camila deu um passo em sua direção. Benedito, o meu tio está a pagar-lhe para nos manter cá, não é? Para manter prisioneira a rapariga que costumava proteger? Eu preciso do dinheiro, a insulina. Eu entendo. Mas, Benedito, sabe o que vai acontecer conosco quando o meu tio não precisar mais de nós? O homem desviou o olhar. Não é da minha conta. É sim, porque quando isso acontecer vai tornar-se uma testemunha. E o meu tio não deixa testemunhas vivas. Benedito empalideceu. Está a tentar assustar-me. Estou a tentar salvá-lo, da mesma forma que costumava salvar-me quando eu era pequena e os outros funcionários eram cruéis comigo. Durante alguns segundos, eles encararam-se em silêncio. Camila podia ver a luta interna no rosto do homem. A necessidade de dinheiro contra a consciência, o medo contra a compaixão. O que quer de mim? Perguntou ele finalmente. Uma oportunidade. Só isso. Uma distração pequena que nos deu uma oportunidade de fugir. Se o patrão descobrir, se nós morrermos cá, acha que vai ser o próximo? Ou acha que o meu tio vai manter por perto alguém que sabe onde os corpos estão enterrados? Benedito fechou os punhos. Quando? Hoje à noite, durante a troca da guarda. Poderia, não sei, inventar um problema com um dos carros? Algo que chame a atenção. Dos outros guardas? E vocês? Deixe isso conosco. Quando voltaram para o armazém, Camila transmitiu rapidamente o plano para Lucas e Marina. Era arriscado, dependia de muitas variáveis,
mas era a única oportunidade que teriam. Se der errado, começou Marina. Se der errado, vamos morrer a tentar escapar em vez de esperar para morrer como vítimas, disse Lucas. Prefiro assim. A noite chegou com uma lentidão torturante. Por volta das 10 horas, eles ouviram vozes altas do lado de fora. Benedito a gritar sobre um problema no motor de um dos carros. 3 dos 4 guardas correram para ver o que estava acontecendo, deixando apenas um vigiando o armazém. Lucas tinha passado os últimos dias a observar a estrutura da construção. O armazém era velho e algumas tábuas da parede dos fundos estavam soltas. Ele tinha testado discretamente e descoberto que conseguia empurrá-las para fora, criando uma abertura larga o suficiente para que eles passassem. Trabalhando em silêncio absoluto, Lucas removeu 3 tábuas enquanto Camila e Marina montavam bonecos nas camas com almofadas e cobertores, para dar a impressão de que ainda estavam dormindo. Vamos, sussurrou ele. Um por um, eles espremeram-se pela abertura. Lucas saiu primeiro, depois ajudou Marina e, por último, Camila. O céu estava nublado, sem lua, o que era uma vantagem para eles. A cerca ficava a cerca de 200 metros do armazém. Entre eles e a Liberdade havia terreno aberto, sem cobertura. Teriam de correr e torcer para que a distração de Benedito durasse o suficiente. Quando eu disser agora, correm direto para a cerca, instruiu Lucas. Não olhem para trás, não parem por nada. Eles esperaram até que as vozes dos guardas ficassem mais distantes, envolvidos com o problema do carro. Lucas contou mentalmente até 3. Agora. Correram através da escuridão como se já em suas vidas dependessem disso, o que era literalmente verdade. Marina tropeçou uma vez, mas Lucas ajudou-a a levantar-se sem perder velocidade. Camila, apesar de usar um vestido, corria com a determinação de quem conhecia as consequências de ser capturada. Chegaram à cerca ofegantes e desesperados. Era alta, mas não eletrificada. Lucas entrelaçou os dedos para fazer uma base para a Marina subir primeiro. Vai, vai! Marina escalou a cerca com agilidade surpreendente. Camila foi a próxima, com Lucas a empurrá-la por baixo e Marina a puxá-la por cima. Por último, Lucas içou-se para o topo da cerca. Foi quando ouviram os gritos. Eles fugiram! Os prisioneiros fugiram! Luzes acenderam-se por toda a propriedade. Motores de carros e motocicletas rugiram para a vida. Corram! Gritou Lucas, saltando do outro lado da cerca. Eles embrenharam-se no matagal, usando a vegetação como cobertura. Atrás deles podiam ouvir Valdemar a berrar ordens, o som de cães a ladrar, o ruído de veículos a espalhar-se em diferentes direções. Correram por quase 1 hora, parando apenas quando chegaram a uma estrada de terra. Estavam exaustos, com roupas rasgadas e ferimentos superficiais causados pelos espinhos da vegetação nativa. Para que lado? Perguntou Marina ofegante. Lucas tentou orientar-se pelas estrelas. Por ali deve ser a direção da cidade mais próxima. Começaram a caminhar pela estrada, sempre alertas para o som de veículos a aproximar-se. Cada vez que ouviam um motor, escondiam-se na vegetação às margens da estrada. Foi quase ao amanhecer quando finalmente avistaram as luzes de uma cidade pequena. Eram 3 figuras miseráveis que cambaleavam pela rua principal. Lucas com a camisa rasgada e o rosto magoado. Camila com o vestido em farrapos e os cabelos cheios de folhas secas. Marina descalça e com os pés a sangrar. A primeira pessoa que encontraram foi um padeiro que estava a abrir a sua loja. Meu Deus, o que aconteceu convosco? Perguntou o homem claramente assustado. Por favor, disse Lucas, preciso de usar um telefone. É uma emergência. O padeiro, um homem de meia idade com um coração bondoso, levou-os para dentro da loja e ofereceu água e pão. Lucas ligou primeiro para a polícia, depois para o sargento Ribeiro em Lisboa. Ribeiro? É Lucas Mendonça. Recebeu uma carta da minha irmã? Recebi, sim. E já estou a caminho. Consegui localizar o tabelião Joaquim Ferreira. Ele está disposto a falar. Lucas sentiu uma onda de esperança. Onde está? A 2 horas de Évora. Encontre-me na esquadra. Enquanto esperavam a polícia chegar, Camila segurou a mão de Lucas. Conseguimos, sussurrou ela.
Realmente conseguimos escapar. Ainda não acabou, disse Lucas. O seu tio vai tentar encontrar-nos. Deixe que tente. Agora temos testemunhas, temos aliados. Camila sorriu pela primeira vez em dias. E temos a verdade do nosso lado. Marina aproximou-se deles, ainda claramente abalada, mas a tentar sorrir. Camila, perdoa-me por ter sido tão horrível consigo. Eu não entendia. Não há o que perdoar, disse Camila, abraçando a cunhada. Fez o que achava que era certo para proteger o seu irmão. Agora nós os três temos de nos proteger mutuamente, disse Lucas, porque quando Valdemar descobrir que escapamos, ele vai tentar de tudo para nos silenciar. Mas pela primeira vez, desde que toda aquela história tinha começado, Lucas sentia-se confiante. Eles tinham sobrevivido à pior parte. Agora era hora de lutar de volta. O som de sirenes a aproximar-se anunciou a chegada da polícia. O pesadelo estava longe de acabar, mas pelo menos agora eles não estavam sozinhos na luta. Camila apertou a mão de Lucas com mais força. Vai dar certo, nós vamos conseguir. Lucas olhou nos olhos da mulher por quem tinha se apaixonado de verdade, viu a força e determinação que ela tinha encontrado dentro de si mesma e soube que ela estava certa. Juntos, eles eram mais fortes do que qualquer coisa que Valdemar Santos pudesse fazer contra eles. E juntos eles iam fazer com que ele pagasse por cada crime, cada mentira, cada vida que tinha destruído em nome da sua ganância, sem limites. A batalha estava apenas a começar, mas pela primeira vez, Lucas acreditava que poderiam vencê-la. A esquadra de Évora fervilhava de atividade quando Lucas, Camila e Marina chegaram acompanhados da polícia local. O sargento Ribeiro já estava lá, um homem alto e magro de 40 e poucos anos, com olhos inteligentes que não perdiam detalhes. Ao lado dele estava um homem pequeno e nervoso que Lucas reconheceu pelas descrições. Joaquim Ferreira, o tabelião que tinha falsificado a promissória. Lucas! Ribeiro levantou-se e abraçou o amigo. Recebi a carta da Marina e vim o mais rápido que pude. Este é o senhor Joaquim. Ele tem muita coisa para contar. Joaquim olhava para o chão, claramente envergonhado. Senhor Mendonça, eu peço 1000 desculpas pelo que fiz. Mas ele ameaçou a minha família. Eu entendo, disse Lucas. Agora o importante é consertar o estrago. O delegado responsável pelo caso, Dr. Pereira, era um homem experiente que tinha lidado com casos de corrupção antes. Ele ouviu atentamente, enquanto Joaquim confessava ter falsificado a promissória a pedido de Valdemar Santos. Ele me pagou 50 mil euros para fazer o documento parecer legítimo, disse Joaquim com a voz trêmula. E depois mandou-me para longe. Disse que se eu falasse alguma coisa, a minha família ia pagar. E tem provas disso? Perguntou o delegado. Joaquim abriu uma pasta que tinha trazido consigo. Tenho os originais dos documentos que usei como modelo. Tenho comprovativos das transferências bancárias que recebi dele. E tenho isso cá. Ele retirou um gravador pequeno. Gravei a nossa última conversa antes de vir para cá. Ele confessou tudo, inclusive sobre a barragem ilegal. O delegado pegou no gravador com cuidado. Isso é ouro puro em termos de evidência. Mas Camila estava preocupada com algo mais imediato. Senhor delegado, o meu tio vai tentar encontrar-nos. Ele tem homens armados e já demonstrou que é capaz de qualquer coisa. Podem ficar tranquilos, já mandei equipas para o procurar e vou colocá-los sob proteção policial até conseguirmos prendê-lo. Nas horas seguintes, uma operação complexa foi colocada em movimento. Ribeiro havia trazido contactos do Ministério Público e do ICNF. Com as provas fornecidas por Joaquim e os testemunhos de Lucas, Camila e Marina, havia material suficiente para uma operação de grande escala. Mas Valdemar Santos não era um homem que se deixaria capturar facilmente. A primeira tentativa de prisão na Herdade Boa Esperança foi frustrada. Valdemar tinha fugido, levando consigo os documentos mais importantes e deixando para trás apenas alguns empregados que alegaram não saber de nada. Ele deve ter percebido que estávamos a fechar o cerco, disse o delegado Pereira. Homens como ele sempre têm rotas de fuga planeadas. Mas para onde ele pode ter ido? Perguntou Marina.
Foi Camila quem deu a resposta. Para a barragem. Se vai ser descoberto mesmo, vai querer destruir as evidências físicas antes de fugir do país. Como sabe disso? Porque conheço o meu tio. Ele é orgulhoso demais para simplesmente fugir. Vai querer terminar o que começou, mesmo que seja por vingança. O delegado franziu a testa. Que tipo de vingança? Se ele não pode ter a nascente, vai destruir o acesso à água para todos os outros agricultores da região. Vai abrir as comportas da barragem de uma só vez, causar uma cheia que vai devastar todas as propriedades rio abaixo. A revelação criou uma urgência nova na investigação. Uma operação de emergência foi montada para interceptar Valdemar antes que ele pudesse causar um desastre ambiental. Lucas insistiu em participar da operação. Conheço a região melhor do que qualquer um, e tenho uma conta pessoal a acertar com este homem. É muito perigoso, protestou Camila. Não mais perigoso do que deixá-lo livre para causar mais destruição. O plano era interceptar Valdemar na barragem antes que ele pudesse abrir as comportas. A operação envolveu polícia civil, militar e federal, além de técnicos do ICNF para avaliar os danos ambientais. Chegaram ao local ao entardecer. A barragem era uma estrutura impressionante, muito maior do que Lucas tinha imaginado. Estava claramente construída sem as licenças adequadas, um monstro de betão que represava milhões de litros de água que deveriam estar a fluir naturalmente pelo rio. Valdemar estava lá, como Camila tinha previsto, mas não estava sozinho. Tinha consigo os últimos capangas leais e um engenheiro que estava a preparar as comportas para a abertura. Valdemar Santos, gritou o delegado através de um megafone. Está cercado. Afaste-se das comportas e entregue-se. A resposta foi um tiro que atingiu o chão próximo aos pés do delegado. Valdemar tinha se entrincheirado na casa de controlo da barragem, junto com os seus homens. Chegaram tarde demais, gritou Valdemar de volta. Em 15 minutos todas as herdades da região vão estar debaixo d'água. Era um bluff calculado. Valdemar sabia que não conseguiria escapar. Então, estava a tentar usar a ameaça de destruição como moeda de troca. Mas ele tinha subestimado o quanto as suas próprias ações tinham unido a comunidade contra ele. Enquanto a polícia negociava, uma multidão tinha se reunido do lado de fora do perímetro de segurança. Eram agricultores da região, pequenos proprietários que tinham perdido gado e plantações por causa das manipulações ilegais de Valdemar na distribuição de água. Entre eles estava Benedito, o capanga que tinha ajudado na fuga. Ele tinha fugido depois de os libertar e agora aproximava-se da polícia com informações cruciais. Eu conheço a estrutura da barragem, disse ele ao delegado. Trabalhei na construção. Há uma passagem de manutenção que dá acesso à casa de controlo pelos fundos. Por que nos está a ajudar? Perguntou Lucas. Porque a minha filha não vai crescer num mundo onde homens como Valdemar Santos fazem as regras. A operação de resgate foi rápida e precisa. Enquanto a polícia mantinha a atenção de Valdemar pela frente, um grupo pequeno liderado por Lucas e Ribeiro entrou pela passagem dos fundos. Valdemar foi apanhado completamente de surpresa quando Lucas apareceu atrás dele, desarmando-o com a eficiência de quem tinha sido treinado para combate. Acabou, Valdemar. Não entende, genro. Sem mim, esta região vai voltar ao atraso. Sou o único com visão e capital para a desenvolver adequadamente. Quase disse desenvolver. O que fez foi saquear e destruir. Valdemar foi preso, junto com os seus capangas. O engenheiro que tinha sido coagido a cooperar foi libertado após colaborar com as autoridades, mas a verdadeira vitória veio 3 dias depois, na praça central de Évora. Valdemar tinha sido arrogante o suficiente para planear uma cerimônia pública onde anunciaria o seu projeto de desenvolvimento regional, um evento para o qual tinha convidado políticos locais e jornalistas. A cerimônia tinha sido mantida mesmo com ele preso, transformando-se numa oportunidade perfeita para expor publicamente os seus crimes. Lucas, Camila e Marina estavam na multidão quando o promotor público subiu ao palanque para explicar as acusações contra Valdemar.
As evidências eram esmagadoras: falsificação de documentos, construção ilegal, manipulação de recursos hídricos, sequestro, ameaças e tentativa de causar desastre ambiental. Mas foi quando Camila subiu ao palanque que o momento realmente se tornou catártico. "O meu nome é Camila Santos", disse ela, com voz clara que se fez ouvir por toda a praça. "Sou sobrinha de Valdemar Santos e fui usada por ele como moeda de troca num casamento forçado." A multidão murmurou chocada. "Durante anos vivi como prisioneira em casa dele. Vi como ele manipulava documentos, como ameaçava pessoas, como destruía famílias para conseguir o que queria." Camila parou, a olhar diretamente para onde Valdemar estava a ser mantido sob custódia. "Mas também vi como as pessoas desta região são fortes, como se unem quando precisam, e como o amor verdadeiro pode nascer mesmo nas circunstâncias mais difíceis." Ela estendeu a mão para Lucas, que subiu ao palanque ao lado dela. "Este homem", disse Camila, "salvou-me não apenas dos planos do meu tio, mas de uma vida inteira de medo. Ele mostrou-me que eu tinha coragem dentro de mim. E juntos descobrimos que a verdade sempre vence, mesmo quando parece impossível." A multidão explodiu em aplausos. Agricultores que tinham perdido as suas terras, famílias que tinham sido ameaçadas, trabalhadores que tinham sido explorados, todos viram em Lucas e Camila um exemplo de que era possível lutar contra a corrupção e vencer. Valdemar foi condenado a 20 anos de prisão por múltiplos crimes. As suas propriedades foram confiscadas para pagar reparações às vítimas dos seus esquemas. A barragem ilegal foi parcialmente demolida, permitindo que o rio voltasse a correr naturalmente. 6 meses depois, numa pequena igreja no interior do Alentejo, Lucas e Camila se casaram novamente. Desta vez, foi uma cerimônia de escolha, não de obrigação. Desta vez, quando ele disse "aceito", era com o coração cheio de amor verdadeiro. Marina foi a madrinha, radiante de felicidade por ver o irmão genuinamente feliz. Benedito estava presente, junto com a sua filha Letícia, agora com acesso garantido aos medicamentos de que precisava. Joaquim Ferreira também estava lá. Após colaborar com a justiça, tinha sido perdoado e conseguido reconstruir a sua vida. Ele tinha se oferecido para refazer todos os documentos da herdade Santa Rosa gratuitamente, como forma de reparar o dano que tinha causado. A herdade prosperava mais do que nunca. Com a nascente libertada e protegida por lei ambiental, Lucas tinha desenvolvido um sistema de irrigação que não apenas sustentava a sua propriedade, mas também fornecia água para agricultores vizinhos a preço justo. Camila tinha descoberto um talento para a administração rural e agora coordenava uma cooperativa de pequenos produtores da região. Ela também tinha voltado a cantar, enchendo a casa com as melodias que a sua mãe lhe tinha ensinado. Marina terminara a faculdade de veterinária e aberto uma clínica na cidade, especializada no atendimento a animais de herdade. Ela tinha encontrado a sua vocação a ajudar os agricultores da região a cuidar melhor dos seus rebanhos. Numa tarde de domingo, 3 anos após a primeira noite em que Lucas tinha dito a Camila: "Preciso de fazer amor consigo, fui forçado a isso, serei rápido." Os dois estavam na varanda da casa a observar o pôr do sol sobre as terras que quase tinham perdido. Camila estava grávida de 7 meses e Lucas não conseguia parar de sorrir sempre que pensava que logo seria pai. "Está a pensar no quê?" perguntou ela, notando o sorriso. "Naquela primeira noite, quando disse que seria rápido." Camila riu, apoiando a cabeça no ombro dele. "E agora? Ainda acha que vai ser rápido?" Lucas beijou o topo da cabeça dela, sentindo o perfume dos cabelos que agora caíam livres pelos ombros. "Agora sei que temos o resto da vida pela frente e que não há pressa nenhuma para chegar a lado nenhum." Boa resposta. Eles ficaram em silêncio confortável, a observar as cores do céu mudarem do dourado para o laranja, depois para o rosa e finalmente para o roxo profundo da noite. A herdade estava viva ao redor deles. Cavalos a relinchar suavemente no pasto, grilos a iniciar o seu concerto noturno, o som distante do rio a correr livre em direção ao mar. "Lucas? Obrigada." "Pelo quê?"
por me ter mostrado que eu era mais forte do que pensava, por me ter ensinado que amor de verdade não é sobre controlo, é sobre liberdade. Lucas virou-se para olhá-la nos olhos. Obrigado a si, por ter me ensinado que a guerra pode acabar, que é possível encontrar paz. Eles beijaram-se ali na varanda, sob as primeiras estrelas da noite, sabendo que tinham construído algo belo a partir de uma situação que poderia ter destruído ambos. No quarto deles, o mesmo quarto onde tinham encenado brutalidade para se proteger, onde tinham sussurrado segredos no escuro, onde tinham feito amor pela primeira vez por escolha própria, ainda havia uma pequena cicatriz na madeira do chão, onde Lucas tinha cortado a própria mão naquela primeira noite para falsificar a prova de consumação do casamento. Eles tinham decidido manter a marca, não como lembrança da dor, mas como símbolo de que às vezes é preciso sangrar um pouco para proteger o que amamos. E de que as melhores histórias de amor são aquelas que começam com duas pessoas a salvar uma a outra. Camila tinha razão naquela noite na igreja, 3 anos antes. Aquela tinha sido apenas a primeira noite. A história deles estava apenas a começar, e seria longa e bela como todas as melhores histórias de amor verdadeiro. E quando a sua filha nasceu, 2 meses depois, eles chamaram-na de Esperança, porque foi isso que encontraram um no outro, quando o mundo parecia não ter mais nada a oferecer, além de dor e medo. Esperança de que sempre há uma forma de lutar contra a injustiça. Esperança de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos solos mais áridos. Esperança de que, no final, são as pessoas, comuns, unidas por laços genuínos, que constroem um mundo melhor. E quando Esperança cresceu o suficiente para perguntar como o pai e a mãe se conheceram, eles contaram a verdade, que às vezes as melhores coisas da vida nascem das piores circunstâncias, e que não há força no mundo mais poderosa do que 2 pessoas que decidem lutar juntas por aquilo em que acreditam. A Herdade Santa Rosa continuou a prosperar, tornando-se um símbolo na região de que é possível vencer a corrupção quando as